Quem está sendo procurada pela polícia? A garota da direita. Ela tem a mesma pinta que a jovem que está no cartaz. Quem é um ladrão de identidade? É o homem da direita. Sua verdadeira identidade está dentro da mochila, o que significa que ele deve estar usando uma falsa. Quem é uma impostora? A jovem da esquerda. O roteiro que ela está lendo está virado de cabeça para baixo. Isso significa que a garota está apenas fingindo ser uma atriz. Quem é o verdadeiro ladrão? Os dois caras são ladrões. Enquanto um deles está distraindo a jovem, o outro está se preparando para roubar o celular dela. O testamento do Wilson, um empresário ricaço, foi roubado. Havia 5 pessoas na casa no momento do crime. A esposa do Wilson, o cozinheiro, o mordomo, a faxineira e o jardineiro. Todos disseram para o detetive o que estavam fazendo naquela noite. A esposa falou que estava sentada perto da lareira, bordando. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. O mordomo estava supervisionando alguns funcionários na sala de estar. A faxineira estava varrendo o piso do corredor. E o jardineiro estava regando as plantas da estufa. Logo após esses depoimentos, o detetive prendeu o ladrão. Quem é o culpado? E como o detetive descobriu? O cozinheiro é o ladrão. Ele disse que estava preparando o café da manhã, mas o crime aconteceu à noite. A Lilian era proprietária de uma floricultura e um dia recebeu uma ligação da polícia. Eles disseram que a loja tinha sido roubada. Quando ela chegou, havia estilhaços de vidro no chão, perto da vitrine, e os vasos e plantas lá dentro estavam quebrados. A polícia interrogou 3 suspeitos. Joel, o ex da Lilian, disse: "Eu estava com muita pressa e nem vi que a vitrine estava quebrada quando passei aqui mais cedo. Só percebi o que havia acontecido quando a polícia me ligou." A Camila, amiga da Lilian, alegou: "A Lilian me pediu para ajudá-la com uma coisa na loja. Quando cheguei, tudo já estava quebrado. Liguei para a polícia imediatamente." E o Matheus, ex-funcionário da Lilian, garantiu: "Eu estava passando aqui perto quando vi alguém quebrando a vitrine entrando na loja. Eu tinha deixado meu celular em casa, então corri para a delegacia mais próxima." Quem será que está mentindo? O Matheus está mentindo. Havia estilhaços de vidro no chão, o que significa que o criminoso teve que quebrar a vitrine por dentro. Vamos fazer uma pausa. Agora você precisa pensar rápido. A mãe da Maria tem 4 filhas. Uma delas se chama Ava, a outra Eva e a terceira é a Iva. Qual é o nome da 4ª filha? É Maria, horas! Quem não pertence a esta lista? Napoleão Bonaparte, Rainha Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristóteles, Cristóvão Colombo e Donald Trump. O Sherlock Holmes, ele é apenas um personagem fictício. 8 garotas estavam dentro de casa e cada uma estava ocupada com alguma coisa. A primeira está preparando o jantar, a segunda acendendo a lareira, a terceira está jogando xadrez, a quarta lendo um livro, a quinta desenhando, a sexta está limpando a casa, a sétima está regando as plantas. E o que a 8ª está fazendo? Ela está jogando xadrez com a terceira garota. Uma mulher fez 40 anos em 1850, mas em 1860 ela completou 30 anos. Como isso é possível?
Isso só poderia acontecer se 1860 viesse antes de 1850, o que significa que a mulher fez 40 anos em 1850 a.C. e 30 em 1860 a.C. Um artista estava caminhando no parque quando começou a chover. Ele não tinha chapéu, nem um guarda-chuva para cobrir a cabeça. Também não podia se esconder debaixo de uma árvore, pois a chuva estava grossa demais. E mesmo assim, nenhum fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como isso pôde acontecer? O artista era careca. Agora, vamos voltar aos nossos enigmas de investigação. O Roberto ganhou R$1 milhão na loteria. Ele resolveu não contar para ninguém sobre isso, nem para a esposa. Em casa, o cara colocou a grana dentro do cofre, escondido atrás de uma pintura. No dia seguinte, o dinheiro sumiu. A polícia chamou todos os suspeitos para o interrogatório. A Emília, esposa do Roberto, disse: "De manhã eu fui limpar o escritório do meu marido. O cofre estava aberto e não tinha nada lá dentro." Jonas, o sócio do sortudo, garantiu: "Coitado do Roberto, ele sempre quis ganhar na loteria. Fiquei em casa o dia todo ontem, vendo TV." E o Marcos, amigo do Roberto, afirmou: "Eu estava na academia ontem à noite, depois fui pra casa. Não consigo imaginar porque alguém faria isso." A polícia prendeu o ladrão. Você já sabe quem é? Foi o sócio. O Roberto não contou pra ninguém que tinha ganhado na loteria. A esposa dele até viu o cofre vazio quando entrou no escritório, mas não tinha ideia do que havia ali dentro. A Marina estava participando de um campeonato de patinação artística. Ela era uma excelente patinadora e muitas pessoas tinham certeza de que ela levaria o prêmio. Quando o tempo do aquecimento acabou, todas as participantes começaram a se preparar para a apresentação. A Marina foi a primeira a se apresentar. Estava indo incrivelmente bem, mas de repente tropeçou, caiu e quebrou a perna, ficando incapaz de continuar na competição. A investigação revelou que alguém havia danificado um dos patins dela. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Ana disse: "Eu não fiz nada, mas vi a Jaqueline e a Kátia entrando no vestiário antes da apresentação da Marina. Acho que foram elas que arruinaram o patim dela." A Jaqueline alegou: "Sim, eu entrei mesmo no vestiário, mas para pegar minhas coisas, porém não vi a Kátia lá." E a Kátia afirmou: "Sim, é porque eu estava treinando até chegar minha vez. E a Ana está mentindo, eu a vi no vestiário." Quem será que está mentindo? A Kátia. Ela não poderia ter treinado antes de sua apresentação, pois o aquecimento havia sido encerrado assim que a competição começou. Aqui está o que aconteceu. A Kátia entrou no vestiário e danificou o patim da Marina. A Jaqueline entrou lá depois dela. E foi assim que a Ana viu. A Jane está desconfiada de que está sendo stalkeada. Ela levou algumas fotos suas e de seus amigos para a polícia. Os policiais encontraram o culpado na hora. Quem está perseguindo a Jane? Foi um amigo da Jane, o Miguel. Ele é o único que está presente em todas as fotos e às vezes até tenta disfarçar sua identidade. A investigação não tinha provas suficientes para comprovar que o Miguel era mesmo o stalker da Jane. O detetive Raul resolveu examinar a casa dele, esperando encontrar algumas pistas, e de fato achou. Ele descobriu uma sala secreta, porém a porta era protegida por uma senha e a palavra ideia estava escrita acima do teclado. Você tem alguma ideia de qual é a senha? (9451). A senha é a posição que cada letra ocupa no alfabeto. A porta se abriu para o escritório secreto do suspeito. À primeira vista, não havia nada comprometedor lá dentro. Só uma mesa com um livro no meio, alguns móveis empoeirados e um quadro na parede. O detetive examinou a pintura e descobriu atrás dela um cofre protegido por uma senha de 3 dígitos. Perto da tela havia um bilhete com uma pista: P270L7-8. O que o investigador precisa fazer agora? Ele percebeu que o bilhete significava página 270, linhas 7, 8. É só abrir o livro que está em cima da mesa.
O detetive encontrou as linhas necessárias na página 270. Lá estava escrito: depois de vagar pelo deserto por 4 dias e 3 noites, encontrei um casal de viajantes. Eles me alimentaram e me deram um de seus camelos. Essa é a pista que pode ajudar a decifrar a senha do cofre. Qual é? Sete, 2, 1. 4 dias e 3 noites totalizam 7. Um casal de viajantes é 2. E não se esqueça do camelo. O detetive abriu o cofre e achou as provas de que o Miguel era mesmo o culpado. No meio da noite, um artefato especial foi roubado em um museu. O guarda afirmou que um ladrão tinha feito aquilo. O detetive Raul chegou na cena do crime imediatamente e interrogou o guarda. O homem afirmou: eu estava andando no museu. De repente vi uma sombra. Eu gritei, mas o cara não respondeu. O detetive Raul percebeu que tinha alguma coisa errada com essa história. Você sabe dizer o que é? Só tem pegadas de uma pessoa no piso. Se estivessem o guarda e um criminoso no museu, haveria 2 pares de pegadas. O detetive Raul perguntou para o guarda o que ele fez em seguida. O homem respondeu: eu corri atrás do ladrão, então o vi quebrar a porta de vidro e roubar o artefato. O alarme não disparou. O cara provavelmente já tinha desligado o aparelho. Será que o guarda está dizendo a verdade? A porta estava mesmo quebrada, mas também está aberta, só que ela só pode ser aberta com uma chave. Parece que alguém abriu a porta para impedir que o alarme disparasse e quebrou o vidro para esconder os rastros. O detetive perguntou o que tinha acontecido depois. O guarda afirmou: eu corri atrás do criminoso e tentei detê-lo, mas ele borrifou alguma coisa nos meus olhos e perdi a consciência. Quando acordei, chamei a polícia imediatamente. Ele está dizendo a verdade? Os olhos do guarda estão ótimos. O roubo aconteceu poucas horas antes. Se ele estivesse dizendo mesmo a verdade, seus olhos estariam pelo menos vermelhos. O cara deve estar mentindo. Ele é que tinha roubado o artefato e foi preso. Vários pássaros pousaram em árvores, um em cada. Mas, neste caso, um deles não tinha sua própria árvore. Então eles se reagruparam com 2 pássaros sentados em uma árvore. Com isso, uma árvore ficou vazia. Quantos pássaros e árvores existem? Existem 4 pássaros e 3 árvores. Olhe para essas 4 pessoas em um supermercado. Você consegue descobrir quem vai roubar uma melancia? É o homem com a bola de futebol. Parece que ele está segurando algo pesado. Deve ser a melancia disfarçada de bola. Você acorda e se encontra em uma sala trancada, sem janelas e com apenas uma porta. Você olha em volta e percebe uma mesa. Tem um pedaço de papel, uma faca e vários balões inflados nela. Você pega o bilhete. Diz: para sair daqui, você deve perfurar um balão com uma faca. Mas se o balão estourar, você ficará aqui para sempre. O que você deve fazer para abrir uma porta escondida em uma das paredes? Você deve esvaziar um dos balões. Depois disso, pode facilmente perfurá-lo com a faca. Você está andando pela praia e vê um relógio caro na areia. Tem apenas outras 3 pessoas na praia. A quem pertence o relógio? O relógio desse cara está no bolso dele. A linha bronzeada no pulso dessa garota não combina com a forma do relógio que você encontrou, então deve pertencer a esta senhora idosa. Você tem um saco cheio de grãos de café. Você precisa usar este café para encher completamente outros 2 sacos do mesmo tamanho. Como é possível fazer isso?
Coloque um saco vazio dentro do outro e encha-os com café. 3 jovens foram a uma cafeteria para se preparar para o exame final. Um garçom se aproximou deles e perguntou: "Todo mundo quer café?" O primeiro disse: "Eu não sei." O segundo jovem respondeu: "Eu não sei." E o terceiro disse: "Sim." Você consegue descobrir o que os 2 primeiros pediram? Todos eles pediram café. Cada um deles queria tomar um café, mas os 2 primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros não quisessem café, eles simplesmente teriam dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus amigos, descobriu que todos queriam café. E como ele também ia pedir uma xícara, disse sim. Você tem que pensar fora da caixa para resolver este. 1 está para 2, assim como 2 está para 4, e 4 está para 6. Você consegue descobrir o padrão? A palavra 1 tem 2 letras, a palavra 2 tem 4, e a palavra 4 consiste em 6 letras. Vincent ficou trancado em uma sala sem janelas e com apenas uma porta enorme. Tem um painel com vários botões à esquerda e outro com uma dica à direita. Tem também um relógio na parede acima da porta. Qual botão o Vincent deve pressionar para sair da sala? O triângulo verde. Os números no painel representam horas. Se você os conectar no mostrador do relógio, terá um triângulo como resultado. Adicione este número ao mesmo e multiplique o resultado por 4. Em seguida, divida-o por 8, e você terá o primeiro número novamente. Que número é esse? Pode ser qualquer número. Pode ir testar e conferir. Preste atenção nessas mulheres. Qual delas parece suspeita? A da direita. A mulher à esquerda está apenas colocando um pouco de ketchup ao prato. Viu aquele pote? Agora olhe a torta que a mulher à direita está segurando. Tem um smartphone saindo da torta. O que ela está fazendo lá? É muito suspeito. A polícia bateu na porta de Michael tarde da noite. Eles tinham um mandado de busca e acusavam um homem de roubar uma grande quantia de dinheiro de um supermercado. O Michael alegou que não tinha saído de casa o dia todo, mas um dos detetives viu algo em sua sala de estar, e isso levou à prisão do homem. O que ele viu? Veja a data na nota fiscal em cima da mesa. É a mesma do calendário, o que significa que o Michael mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia. Preste atenção nestes homens. Você sabe dizer qual deles faz o grafite? O da esquerda. Ele tem manchas de tinta no moletom. Uma formiga está a 5 centímetros de distância de casa. A cada passo, ela cobre metade da distância até a entrada. Quantos passos o inseto terá que dar para chegar ao seu destino? A formiga nunca chegará à porta, porque toda vez ela viajará apenas metade da distância. Agora vamos verificar a sua atenção. Tente descobrir o que há de errado nas imagens a seguir. Não tem como alguém usar esses sapatos azuis. Ambos pés são esquerdos. E quanto a este aqui? Este cavalo parece bem à vontade entre os cangurus, mas não pertence ao cenário. O que está errado nesta imagem? Por que um celeiro teria uma chaminé?
Suspeito que algo esteja faltando nesta imagem. Você consegue descobrir o que exatamente? O ônibus não tem espelhos retrovisores nem limpadores de para-brisa. O detetive Lucas foi chamado para investigar um acidente. Um carro bateu na vitrine e quebrou o vidro. Há 2 suspeitos, ambos negam seu envolvimento. O detetive Lucas não precisa de muito tempo para descobrir quem é o culpado. Você também sabe a resposta? É o dono do carro azul. O padrão em seus pneus é o mesmo que se vê na frente da loja. A detetive Brown estava tomando seu café da manhã quando ouviu um carro parando e depois gritos altos. Ela correu para fora e viu um homem no chão. A bicicleta dele estava por perto. Havia também um carro ao lado do homem. A detetive Brown ajudou o ciclista a se levantar. O motorista do carro veio até eles. O ciclista exclamou: "Ele bateu na minha bicicleta com o carro, me fazendo cair." Mas o motorista respondeu: "Eu vi ele perdendo o controle da bicicleta no espelho. Saí do meu carro para auxiliar." A detetive Brown imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você consegue descobrir? Estranhamente, o carro não tem espelhos laterais, e todas essas coisas no banco de trás bloqueiam a vista da estrada. Então, o motorista também não poderia ter visto nada em seu espelho retrovisor central. Ele está mentindo. Um homem usando um chapéu, uma bandana cobrindo o rosto e óculos de sol roubou um banco. A polícia tem 3 suspeitos. Olhe para eles e tente descobrir quem é o criminoso. Normalmente as pessoas amarram bandanas debaixo das orelhas, mas neste caso a bandana cobre as orelhas do ladrão. Provavelmente esconde algo que distingue o homem de outras pessoas. O criminoso deve ser aquele com apenas uma orelha. Quando Luiz entrou no escritório, notou que sua colega Ana estava muito chateada. Era apenas o começo do dia de trabalho, mas alguém já havia roubado a bolsa dela. Somente aqueles que trabalhavam na empresa podiam entrar no escritório. A Luísa questionou seus colegas. Maria, que trabalhava em TI, disse que estava consertando o computador de alguém. Jane, a secretária, respondeu que estava no telefone com alguns clientes. Andrew, gerente de vendas, disse: "Acabei de voltar de uma reunião de 3 horas. Estou exausto." Você consegue descobrir quem pegou a bolsa? O Andrew. O dia de trabalho acabou de começar. Como ele pode estar voltando de uma reunião tão longa?